Olá! A nova temporada de Sabrina chega amanhã na Netflix. Então eu decidi fazer esse vídeo de alguns easter eggs e da cinematografia, como eu sempre falo. Então, No doubt. Primeiro, me desculpa por isso. Eu vi vários vídeos no YouTube e várias meninas falando sobre Sabrina, e aí elas todas bonitinhas. Na verdade, não só quando elas falam sobre Sabrina, quando elas falam de qualquer outra coisa, elas estão super arrumadas e bonitinhas. E eu não. E aí eu pensei, por que não fazer? Ah, é, porque eu não sei fazer. Mas tudo bem, porque eu tô parecendo Coringa. Enfim, aproveita a vinheta e se inscreve no canal. Eu amava Sabrina, a original, a de 20 anos atrás. E aí chega a Netflix e faz essa lindeza. Introdução muito rápida se você nunca viu Sabrina. I'm quietly judging you. Onde parece Halloween o ano inteiro, Greendale é a cidade da Sabrina e da sua família e de todo o resto do elenco. A Sabrina é órfã e mora com suas tias, a Elda e a Zilda. No Chilling Adventures tem o primo Ambrose. Ao meu ver, ele é uma tentativa de substituir o gato Salem, porque na série de 20 anos atrás, ele era o melhor personagem da Terra. Então ele falava, ele contracenava. Mas enfim, ele contracenava com a Sabrina o tempo inteiro e eles eram a melhor dupla de todo mundo. E nesse original da Netflix, o que acontece é que eu não sei o que acontece. A própria atriz que faz a Sabrina, a Kiernan, ela tem alergia a gato, então, uma bela dificuldade aí, né? Os dois na história, eles são meio que punidos por alguma coisa ruim que eles fizeram. O Ambrose, ele, se eu não me engano, ele roubou o Vaticano. E o Salem, ele quis dominar o mundo. Tentar conquistar o mundo. Eu achei uma série muito boa. Em poucos episódios, eles conseguem mostrar um elenco super diverso, personagens super diversos. Normalmente, nos filmes, a gente encontra um personagem que é ou bom ou mal. E na série, todos os personagens estão muito nessa linha, sabe? Nessa linha tênue. Eles têm falhas, eles têm ambições, eles têm os dois lados. Como eu e tu. E aí, a gente se identifica. É uma forma também do roteiro poder surpreender a gente, de certa forma. Porque você não pode só esperar que tal personagem só tenha atitude legal. E bom, é legal. A série passa por uns assuntos polêmicos e importantes de serem tratados ao mesmo tempo. Só que eu acho que é de uma forma legal, de uma forma sutil. Alguns assuntos nem tão sutis assim, mas sim. O empoderamento das mulheres e a religião, eu acho que são os mais, assim, os mais na cara. O questionamento da Sabrina o tempo inteiro sobre o que ela tem que pregar, pra mim, é muito perfeito. Dela debater, dela querer saber tipo, por que ela tem que seguir aquilo, e não só porque a família dela fala que ela tem, ou porque é a educação dela, nada disso. Tipo, ela procura saber os motivos. Inclusive, confronta esses motivos quando é lhe dado. Isso eu acho legal, tanto pra religião quanto pra qualquer outra coisa. A cinematografia. Então, eu vou falar de dois pontos que eu particularmente achei mais importante, que é tanto os efeitos visuais quanto a lente que é usada. Eu vou explicar. Os diretores, eles já queriam uma coisa esteticamente diferente, e é uma série baseada nos looks e no visual dos filmes antigos de terror, de horror, dos anos 70 e iniciozinho dos 80. Tipo Polanski, Dario Argento, Romero e etc. E todos os filmes dessa época têm um visual super bem carregado. O que acontece? Eles tinham muito truque mesmo, sabe? De maquiagem, muita prótese, alguns monstros ou algumas criaturas, elas não eram expostas por inteiro. O que eles fizeram com Sabrina é pegar essas criaturas e realmente mostrar. Uau! Que efeito, mano! Não é pra você fazer isso. Pelo contrário, não é pra desviar a sua atenção da narrativa. É só pra, inclusive, ela fazer mais sentido e você ficar mais mergulhado naquele universo. E aí vem a nossa primeira questão. A mim não me incomodou, porque eu também sou uma bobona, uma cagona, eu morro de medo de Sabrinas. Mentira. Tem algumas cenas que dá pra ver que não é real, e aí acontece exatamente o que eles não gostariam. Tira a gente dali. É porque o interessante desse universo todo é que você assista e esqueça meio que do mundo. Então, quando uma coisa assim acontece, você meio que... eu tô assistindo uma série, eu tô assistindo algo fictício. Então, muita gente reclamou disso, sabe? A segunda questão são as lentes que são usadas na câmera no programa. Eles quiseram essa identidade visual específica, e aí eles usaram umas lentes vintage, eram lentes da época. E aí eles fizeram lá as mudanças necessárias e tal, mas o vidro, a lente mesmo que é usada, é antiga. E aí dá essa distorção que eles queriam. Eles são anamórficos, então cria esse tipo de distorção, sabe? Muito específica. Só que o que aconteceu? Muita gente começou a comentar que não gostou. Teve gente
falando que tava distraindo e que não tava conseguindo prestar atenção na história por causa dessa distorção louca. Teve gente achando que Netflix tava com problema. Teve gente que surtou achando que tava precisando até de óculos. Agora eu vou falar de alguns easter eggs que tem muito. Bebê de Rosemary. É igualzinho, é exatamente aquele. É bem lindinho e assustador. No primeiro episódio ainda, quando a senhora Wardwell, ela abre a porta e ela recebe a menina, ela fala, a gente vai te limpar, não sei o quê, e aí eu vou chamar o Dr. Saperstein pra cuidar de você. Tem pelo menos o mesmo nome do doutor malvadão do Bebê de Rosemary. Ainda no primeiro episódio, tem uma ideia, assim, é um suspiro da Hora do Pesadelo. Cara, eu morria de medo desse filme, real. Sabrina, ela tá na banheira e aí ela vai, tipo, vou relaxar, vou tirar uma sonequinha. Muito típico da Hora do Pesadelo, que é uma cena bem bizarra. É o Harvey usando a blusinha que o Johnny Depp usava. Isso é fofo. No terceiro episódio, quando a Sabrina tá na escola e aí ela olha pro corredor e aí aparece uma menininha, assim como na Hora do Pesadelo, que a Nancy também passa por uma situação bem parecida. E novamente, por que não Michael Jackson Thriller? Porque o cara não foi só cantor, mano, ele mudou tudo. E mudou mesmo. Na cena que a Sabrina tá assistindo a um filme de terror, é espelhado. Ela tá de jaqueta vermelhinha, que nem o Michael, e o Harvey tá do lado e ainda comendo aquela pipoquinha. Ainda no episódio 1 tem um que fica muito baixinho, porque rola uma transição de música e tal, mas é o Harvey imitando um zumbizinho correndo atrás da Sabrina, e aí ele fala, "They're coming to get you, Barbara." E isso é uma referência à Noite dos Mortos. Suspiria tem trilhões de referências, eu vou falar bem rápido. A porta, tem o telhado, o wallpaper, papel de parede. E ainda tem a cena da Sabrina brigando lá com o morcego. Carrie a estranha também. Na hora que a Sabrina vai pro banheiro porque ela tá de saco cheio, sei lá, da aula, não lembro do que ela tá de saco cheio. Tem um cartaz no banheiro e aí vem escrito "Plug it up", que é uma frase que ficou super conhecida por causa da cena de apresentação da Carrie. Häxan também é lembrado num pôster que tem no quarto da Sabrina. É um filme sueco dinamarquês de 1922. E também um classicaço, Poltergeist. Quando o diretor do colégio volta, a Ross fala "He's back", do mesmo jeitinho de Poltergeist. They're back. Cara, e essa, se você não pegou, não sei. No episódio que tem todo o pesadelo, que é a criatura lá do sono e tal, esse episódio eu fiquei com medo real. Porque eu sou uma cagona que tem medo até hoje da porcaria do Fred Krueger. Que ódio que eu sinto de ter medo disso. A criatura é muito parecida com ele, gente. E uma referência do A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Nesse episódio, que a Sabrina, ela sonha, ela casa com o Harvey e o Harvey coloca ela dentro de um instrumento que é conhecido como a Dama de Ferro, que é um instrumento de tortura. E essa Dama de Ferro foi utilizada nesse filme. Outra cena clássica é a cena do vômito do Exorcista, certo? Que eu odeio. Para a cena do tio da Suzy, nojenta. E é isso, ele vomita. E o easter egg mais fofinho da minha vida, é o primeiro episódio logo também, óbvio, porque sim, porque tinha que ser, é quando a Sabrina faz os feitiços com o dedinho, que é uma referência à Sabrina, fofa da minha vida, a aprendiz de feiticeira. Yay! Sabrina é dos mesmos produtores de Riverdale. Inclusive, Greendale e Riverdale são cidades vizinhas. Tem alguns outros easter eggs, óbvio, mas esses foram os mais legais, os mais pertinentes e em relação à cinematografia. Então, quis dizer. E bom, se você não viu a primeira temporada, veja. É isso. É o que eu tenho pra vocês. Quem quiser ver Sabrina comigo, amanhã, hein?